Nós estamos em guerra. Eu enfrento uma guerra e você que está me vendo do outro lado aí, você também enfrenta uma guerra. A questão é, você já se deu conta que está enfrentando essa guerra? Ou você vive como se essa guerra não houvesse? Todo ser humano enfrenta uma guerra tríplice. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. O livro de 1 Samuel, capítulo 17, narra uma história muito interessante. Fala de Davi e Golias, uma história muito conhecida até mesmo por aqueles que não são cristãos. Davi e Golias é uma história que tem muitas lições a nos ensinar. Quem é Davi? Davi era um jovem, filho de Jessé, que foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Mas quando nós chegamos nesse capítulo de 1 Samuel 17, Davi ainda não é rei. Davi era apenas um jovem que havia sido enviado pelo seu pai para levar mantimento para os seus irmãos na linha de frente, no campo de guerra, no campo de batalha. Davi chega naquele lugar e vê que estava acontecendo algo estranho naquele campo de batalha, naquele lugar onde uma batalha estava prestes a ser travada. Os soldados de Israel estão todos com medo e ele pergunta o que está havendo e alguém informa para ele que um gigante filisteu de quase 3,10 metros de altura, chamado Golias, um homem preparadíssimo em batalhas, um guerreiro valente, um guerreiro que já tinha vencido muitos soldados. Os estudiosos dizem que possa ter sido ele que matou Ofni e Finéias, os filhos de Eli. E quando nós vamos ver, esse homem estava afrontando o povo de Israel. E naquela época havia, em certos momentos, um costume de um guerreiro valente de uma nação desafiar o outro guerreiro para que poupassem mais vidas. E foi isso que Golias faz. Ele desafia o povo de Israel a mandar o seu soldado mais valente para enfrentar ele, para que não morressem outras pessoas, e quem perdesse seria servo da outra nação. Só que em Israel, ninguém tinha coragem de enfrentar esse homem. O povo que havia sido escolhido por Deus, o povo que Deus havia liberto do Egito, através de mão poderosa, milagres, agora está acovardado diante de um inimigo que aparentemente é mais forte que eles. Mas aí surge Davi. Chega aquele jovem, um jovem talvez com 17, 18 anos, e ele vê aquela cena, ele fica irado. Porque Davi era um jovem, mas era um jovem guerreiro. Ele não era um guerreiro tradicional que guerreava na linha de frente de batalha até então, mas ele havia guerreado contra um urso e matado esse urso. Ele havia guerreado contra o leão. Ele era um protetor das ovelhas de seu pai. Ele era um jovem valente, um jovem corajoso. Então ele vai e pergunta: o que está acontecendo? Ninguém vai enfrentar esse gigante, esse circunciso que se levanta contra o exército do Deus vivo? E todo mundo se cala. E seus irmãos tentam dissuadi-lo, mas a conversa chega ao rei Saul, e Saul fala: quem é você? O que está acontecendo? Você é muito jovem para enfrentar ele. Ele falou: não, eu sou jovem, mas eu já venci um urso, já matei um leão, e eu vou enfrentar esse gigante pelo poder do Deus de Israel. E Saul, vendo a determinação daquele jovem, coloca nele a sua armadura. Só que Davi nunca tinha usado aquela armadura, e Davi fala: não, eu não dou conta. Eu vou lutar com as minhas armas. Não vou querer lutar com as suas armas. E Davi sai ao encontro do gigante Golias. Um jovem que não tinha experiência em guerras, sai ao encontro de um gigante de mais de 3 metros, super experiente em guerras. Já havia matado talvez centenas de homens com a sua espada, com a sua lança. E ele, quando ele vai ao encontro daquele gigante, o gigante zomba dele: você vem a mim como se fosse um cachorro com um pedaço de pau. E Davi diz a ele: você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em o nome do Senhor dos Exércitos. E o resto da história todos já sabem. Davi pega uma pedra e acerta na testa daquele gigante. O gigante cai. Davi vai até aquele gigante, pega a própria espada do gigante
e corta a cabeça dele, e aquele dia que poderia ter sido um dia de vergonha para Israel se torna um dia de glória. E a glória de Israel veio através de um menino, não de um guerreiro valente, mas um menino diferenciado. E ele sabia que a batalha dele, muito antes de ser ganha no campo de batalha, ela era ganha no lugar secreto. E aqui nós temos muitas lições para aprender nesse texto. Aqui nós aprendemos que todos nós vamos enfrentar gigantes. Como eu disse no começo, nós temos uma batalha tríplice que nós travamos. Creia você em Deus ou não, você enfrenta uma batalha tríplice. Seja você cristão ou não, você enfrenta uma batalha tríplice. Contra a carne, as nossas vontades, que sempre querem nos vencer, nos dominar. Contra o mundo. Que mundo? O sistema que governa esse mundo. Esse sistema caído. E contra o diabo, que quer levar as nossas almas à perdição eterna. Então todos nós enfrentamos essa tríplice batalha. E com essa história de Davi e do Golias, nós aprendemos muitas coisas. Nós podemos aprender que todos nós enfrentamos gigantes. Talvez você que está ouvindo, assistindo esse vídeo hoje, você enfrente gigantes interiores. Talvez você enfrente gigantes no exterior. Talvez pessoas, situações estejam acontecendo na sua vida, batalhas estão sendo travadas. Todos nós enfrentamos gigantes, mas como que nós vencemos esses gigantes? Davi nos dá a direção. Davi venceu por meio do poder de Deus. Existem gigantes na sua vida que você nunca vai conseguir vencer na força do seu braço. A palavra de Deus diz no livro de Jeremias: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço mortal a sua força. Por muito tempo eu achei que eu não devia confiar em ninguém quando eu li esse texto. Mas é um erro. Esse texto está dizendo: maldito é o homem que confia em si mesmo. Ele não está dizendo que eu não devo confiar em outras pessoas. O texto está dizendo que eu não devo confiar em mim. Porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Então nós precisamos aprender que nós precisamos confiar em Deus. No poder de Deus nós vencemos. É pelo poder de Deus que Davi venceu Golias, e é pelo poder de Deus que você vai vencer os teus gigantes. Outra coisa que nos dá um ensinamento muito bom também aqui é sobre a vida de Saul. Saul era o rei de Israel. Era Saul que deveria ter tido a glória, mas por que não foi ele? Por quê? Porque quando pessoas não estão em comunhão com Deus, elas vão perder as batalhas da vida e elas levam outros à derrota também. Saul não estava em comunhão com Deus, por isso ele se acovardou. Se você não estiver em comunhão com Deus, você jamais vai vencer os gigantes que se levantam contra a sua vida. Outra coisa que nós aprendemos também, quando nós olhamos para os irmãos de Davi, é que Satanás sempre vai ter alguém para dizer que nós não somos capazes. Satanás sempre vai ter uma pessoa, assim como os irmãos de Davi disseram: quem é você? Você não vai vencer. Você não sabe nem guerrear, vai cuidar daquelas poucas ovelhas que teu pai tem lá. Sempre vai ter alguém que vai tentar te colocar para baixo e dizer que você não é capaz. Mas porque Davi era um jovem que tinha comunhão com Deus, ele não deu ouvidos aos haters, ele não deu ouvido àqueles que o criticavam. Ele não deu atenção para isso, porque se ele tivesse dado atenção para os irmãos, ele teria voltado embora e Israel teria perdido. Outra coisa que nós aprendemos: Deus nos dá vitória em resposta à nossa fé. A palavra de Deus diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós vencemos por meio da fé em Cristo Jesus. Se você quer vencer as guerras que você enfrenta, você precisa estar firmado na fé. Nós precisamos estar firmados na fé. Davi venceu porque ele sabia em que ele cria.
Davi venceu, ele foi contra aquele gigante com armas aparentemente insignificantes e venceu porque ele conhecia o Deus que ele servia. E conhecendo esse Deus, ele sabia que Deus havia prometido lá em Deuteronômio 20, que se eles fossem à guerra e confiassem no Senhor, o Senhor venceria por eles. É Deus quem vence as guerras dos seus filhos. Se nós estivermos em plena comunhão com o nosso Deus, conhecermos esse Deus e tivermos uma vida firmada na palavra e firmes na nossa fé, pode vir o gigante que vier, nós vamos vencê-lo. Outro aprendizado muito profundo para mim e para você é que se nós formos fiéis nas batalhas secretas, nas batalhas individuais, Deus nos ajuda a vencer as batalhas públicas. A nossa religião é aquilo que nós fazemos na nossa solidão. Quem sou eu? Eu sou aquilo que faço quando ninguém está me vendo. Se eu não sou fiel ao meu Deus, no meu secreto, Ele não vai me ajudar em público. Por isso nós precisamos ter uma vida de intimidade com Deus. Por isso que muitas pessoas que se dizem cristãos estão perdendo batalhas no campo público. Por quê? Porque elas já perderam no lugar secreto. Se nós não tivermos uma vida de intimidade com Deus, Davi estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, mas ele estava adorando o Senhor. Ele estava tendo um momento de comunhão com Deus. E quando ele veio a público enfrentar uma guerra pública, ele venceu. Davi enfrentou guerras particulares, ele guerreou contra um leão e contra um urso, ninguém estava vendo. Mas ele venceu por quê? Porque ele estava em comunhão com Deus. Deus deu força para ele vencer. E quando nós somos fiéis nas batalhas individuais, Deus vai nos fazer vencedores nas batalhas públicas. E para terminarmos, os pequenos testes que Deus nos dá são preparações para batalhas maiores que surgirão nas nossas vidas. Jesus disse: ser fiel no pouco, que sobre muito te colocarei. Se nós não conseguirmos ser fiéis nos pequenos detalhes, nas pequenas lutas que nós enfrentamos, nós não estamos preparados para enfrentar as grandes. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.